meninas! Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para juntos nós louvarmos ao nosso Deus e aprender um pouquinho da sua palavra, né? Sabemos que através da Bíblia Deus fala conosco, então mais uma vez estamos reunidos aqui para aprender um pouquinho mais uma história que está aqui, escrita na palavra do Senhor. Neste momento eu convido vocês para a gente fechar os nossos olhos e vamos começar com uma oração. Feche os olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra. Obrigado porque hoje acordamos com vida, ó Deus, com saúde e nos guarde de todo mal, de todo perigo. Em nome de Jesus, abençoe a nossa aula. Amém. Isso mesmo, gente. Através da oração, a gente pode comunicar com Deus, não é? E através da Bíblia, Deus nos comunica com a gente. Olha que interessante, né? E o quanto é importante a palavra do Senhor. Dando continuidade, vamos aprender o nosso versículo. Bem pequenininho, olha só, está dentro do nosso coração, olha só o coraçãozinho. E abrindo então o versículo. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Olha só, vamos falar de novo. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. O que a gente pode aprender aqui? Olha só. O que Deus fala com a gente? Que sempre que a gente puder, a gente tem que ajudar quem? Ah, só o nosso amiguinho? Só o nosso papai e a mamãe? Só os nossos irmãozinhos? Não, não, não. Sempre que a gente puder, a gente deve ajudar a todos, não é? Isso é muito importante e está escrito aqui na palavra do Senhor. Então a gente deve cumprir. E a história de hoje vai falar de um homem que não era muito de ajudar as pessoas, não. Olha só. O que é isso aqui, ó? O que será isso aqui, hein? Ó, dinheiro. Olha só, quantas notas tem aqui, ó. E tem gente que tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro é rico, não é? E quem tem pouco dinheiro, infelizmente, é pobre. Então a história de hoje vai falar de um homem que era muito rico, mas também não fazia coisas que agradavam ao Senhor. Olha só, quem não gostaria de ter muito dinheiro, né? Muita gente gostaria de ter muito dinheiro, mas tem muitas pessoas que usam o dinheiro para coisas erradas. E Deus se agrada disso? Não, nanina, não. Deus não gosta que usamos o dinheiro para fazer coisa errada. Nós devemos usar o dinheiro para as nossas necessidades, né? Comprar o alimento, comprar a roupa. Isso são coisas necessárias para a sobrevivência. Mas demais coisas seriam luxo. Olha só. Então vamos frisar novamente o nosso versículo. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Repitam aí em casa, que agora mesmo a gente vai voltar nele, tá bom? Vocês já devem ter percebido quem é o personagem da nossa história de hoje, né? Zaqueu. Zaqueu era um homem, baixinho, baixinho. Quem aí conhece um adulto baixinho? Então, a tia conhece. E Zaqueu era assim, bem pequeno, e ele era também, muito rico, tinha muito dinheiro, porque ele era cobrador de impostos. O que era cobrador de impostos? Eles recolhiam o dinheiro dos impostos do povo e ele recolhia um tanto a mais, ou seja,
fazia aquilo que não agradava ao Senhor. Vamos agora louvar ao nosso Deus com um cântico. É bem facinho, vamos prestar atenção para a gente aprender, viu? Então agora vamos para a nossa história, né? Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, abençoe a nossa história de hoje, que possamos aprender mais um pouco de Ti, Senhor, mais um pouco da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha só, a nossa história está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Olha só, Lucas, capítulo 19, versículo 1, que fala sobre Zaqueu, o publicano. É uma história bem interessante, gente, onde conta a história que aconteceu lá na cidade de Jericó. Olha só, tirou uma imagem de Jericó. Lá na cidade de Jericó, que é uma das cidades mais antigas e bonitas também. É uma cidade muito bonita, onde que passa o Rio Jordão. Nessa época, tinha um chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, que tinha como nome Zaqueu. Zaqueu é o personagem da nossa história de hoje. Ele era um homem, como eu já disse, muito rico. Ele tinha muito dinheiro. E muitas pessoas não gostavam de Zaqueu, porque achavam que aquilo que ele fazia não era certo, que não agradava ao Senhor. Então, olha só, Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar lá por sua cidade, lá em Jericó. E Zaqueu então pensou assim: eu quero ver Jesus. Só que Zaqueu não imaginava que ia ter uma multidão esperando por Jesus. Muita gente mesmo.
E como Zaqueu era pequenininho, ele não ia conseguir ver Jesus, porque tinha muita gente alto na sua frente e não conseguia ver Jesus. Então Zaqueu teve uma ideia. Como que eu vou fazer para ver o mestre passar? Ele avistou uma árvore e pensou assim: eu vou subir nessa árvore. E mais do que depressa, Zaqueu subiu em cima daquela árvore e ficou esperando Jesus passar. E quando Jesus estava passando por ali, olha só o que aconteceu. Jesus parou perto de Zaqueu e falou com ele: Zaqueu, desce daí. Zaqueu ficou espantado. O mestre, Jesus, falando com ele? Jesus disse: Zaqueu, desce daí que eu vou lá para sua casa. Que alegria Zaqueu teve naquele momento, hein? Que Jesus disse que iria lá na sua casa. Quem que não ia gostar, hein? De receber Jesus, fazer um jantar para Jesus, agradar o mestre, né? Aquele homem, Zaqueu, que era cobrador de impostos, que era um homem que fazia coisas erradas, ia receber quem? Jesus. E as pessoas ficavam pensando assim: mas aquele homem, Jesus quer ir na casa daquele homem que faz coisas erradas? Mas olha só, quanto foi importante aquela visita que Jesus fez. Quando Jesus disse para Zaqueu descer da árvore, mas que depressa Zaqueu, desceu e levou Jesus lá para sua casa. Então, olha só, Jesus na casa de Zaqueu teve uma outra surpresa. Olha só, quando Zaqueu, Jesus demonstrou o seu amor por Zaqueu, indo até a sua casa, Zaqueu encheu o seu coração de alegria por estar recebendo ali o mestre. E olha só, ele teve uma conversão, ele mudou totalmente o seu modo de pensar. Olha só o que ele disse para o mestre: que a partir daquele dia ele ia dar metade do seu dinheiro para todos os pobres. Olha só, ia dividir o seu dinheiro com todos os pobres. E olha outra coisa que ele prometeu a Jesus: que se ele tinha cobrado um imposto indevido, que não devia, ele ia pagar 4 vezes mais o valor que tinha pegado da pessoa. Então, olha só, Zaqueu tinha arrependido de todos os seus pecados, de todas as coisas erradas que ele tinha feito. E Jesus estava ali, agora morando no coração de Zaqueu. Olha que exemplo mais bonito, né? E Zaqueu descobriu que não adianta ter muita riqueza, que o importante é ter Jesus em nosso coração, que nós não precisamos de muito dinheiro para viver, só daquilo que é necessário, não é? E isso foi o que Zaqueu descobriu e o que a gente também deve pensar, que a gente não precisa de ter muitas coisas, não precisa de ter muitos brinquedos, não precisa de ter muitas roupas, só o necessário. E o que a gente puder doar, ajudar um coleguinha que está precisando, um priminho, um vizinho, principalmente neste momento difícil, a gente tem que dividir o nosso dinheiro, dividir os nossos alimentos, né, com aquele que está precisando. E é isso que Jesus nos ensina com a história de Zaqueu, que devemos sempre fazer o bem. Então, gostaram da história de Zaqueu? Vamos mais uma vez, né, ler o nosso versículo. Portanto, sempre que pudermos,
devemos fazer o bem a todos. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Assim como Zaqueu, nós temos que ajudar aqueles que precisam, dividindo o nosso alimento, dividindo as nossas roupas, os nossos brinquedos, né? Sempre fazer o bem, é isso que Deus nos ensina com essa lição. Vamos fechar os olhos e encerrarmos a nossa aula com uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nós temos de aprender sobre Zaqueu, de aprender sobre a Tua Palavra. Nos ajude a sermos como ele, a dividir aquilo que temos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém.